Glória a Deus. Glória a Deus, eu também estou. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Está no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45. Marcos 6, 45. A minha versão é NVI. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante. Ao anoitecer, no versículo 47, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. No versículo 50, do meio do versículo para frente, diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Versículo 53 diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram. Irmãos, Jesus, aqui todo mundo conhece a passagem que Jesus anda sobre as águas. Todos já ouviram falar sobre essa passagem. E me chamou a atenção algumas coisas dessa palavra. Jesus, ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante. Então, isso já me toca muito o coração, porque Jesus, ele insiste com a gente. Ele insiste o tempo todo. A gente fala: não quero ir para frente. Jesus insiste: você vai adiante, você tem que ir, você tem que caminhar. Aí a gente começa a remar com dificuldade, porque o vento é contrário. Mas Jesus, ele insistiu comigo, ele insistiu com você. Jesus, ele não desiste, o tempo todo ele insiste. E ele diz assim: vai adiante. Jesus nunca mandou a gente andar para trás, é sempre para frente. E muitas vezes a gente até vai na ordem de Jesus, a gente até vai remando, e aí o que acontece? Vento contrário. E a palavra diz assim que ao anoitecer, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Então, quando o vento é contrário e quando a gente começa a ter dificuldade para remar, tem alguém nos olhando. Às vezes a gente passa por tantos problemas, tanta dificuldade, é tanto vento contrário, a gente arruma de um lado, desarruma o outro. A gente acha que está bem agora, amanhã não está bem. É tanta coisa tentando nos impedir de ir adiante. São ventos contrários. A maré às vezes é alta, tem tempestade, agitação das águas. E só que Jesus está nos vendo. A palavra diz que Jesus viu quando eles remavam com dificuldade. Mas eles estavam com os remos nas mãos. Eles estavam remando com dificuldade, mas eles estavam indo. Então, às vezes a gente quer largar o remo. Às vezes a dificuldade vem, a tempestade vem e a gente quer abandonar tudo. A gente quer largar a mão, a gente quer pular do barco, jogar o remo fora, a gente quer voltar para a praia. Mas Jesus insistiu e mandou que fosse adiante. E ele vem quando o negócio está difícil. A gente não passa dificuldade e acha que Jesus não está nos olhando. Ele está te olhando. Ele está me olhando. Ele está olhando a igreja. Então sempre existe um olhar de Jesus sobre nós. E vai vendo. Só que assim, ao anoitecer, Jesus viu que ao anoitecer eles estavam com essa dificuldade. Só que Jesus chegou lá só alta madrugada. O que é uma alta madrugada? Sei lá, 3 horas da manhã? Pode-se dizer assim? Só que Jesus viu que eles estavam com dificuldade ao anoitecer.
acontecendo, os ventos são contrários, tá difícil remar, tá difícil ir adiante. E aí a gente fala, eu sei, Jesus está me olhando, mas e aí, não vai vir ao meu encontro? Não vai fazer nada a meu respeito? Às vezes não é a hora que a gente quer. E ao anoitecer começou a dificuldade. Mas Jesus chegou ao encontro deles alta madrugada. Porque aqueles discípulos, eles precisavam aprender alguma coisa com a dificuldade. E as tempestades vêm nas nossas vidas, não é para nos matar afogado, não é para nos envergonhar, não é para nos amedrontar. É porque Deus tem um propósito. É porque o Senhor quer nos fortalecer, quer aumentar a nossa fé, Ele quer ver que maneira a gente vai fazer ali no barco, que atitudes nós vamos tomar, Ele quer ver se a gente vai desistir, Ele quer ver se a gente vai olhar para trás, se a gente vai querer pular do barco. Jesus olhando. E não foi na hora que começou ali a dificuldade que Jesus chegou. E com a gente é assim. Às vezes você fala assim, mas parece que não vem ao meu encontro. Jesus não está me vendo, eu não sou filho de Deus. Por que não vem? Por que eu estou padecendo? Por que eu estou perecendo? Eu vou me afogar. Será que Jesus não está me olhando? Mas alta madrugada Ele vai chegar. Alta madrugada, Jesus vai te encontrar. E quando Ele chegar, tudo cessa. Tudo cessa. Vento tem que cessar, a tempestade tem que acalmar. É aquele que dá ordem ao vento, é aquele que dá ordem às águas. Quando Jesus fala, tudo tem que obedecer. Quando Jesus fala, tudo tem que parar. Você pode estar passando o que for, se Jesus falar, chega, já aprendeu o que eu queria aprender, já se fortaleceu, já tem um caráter forjado, já tem uma fé aumentada, agora chega. A hora que o chega de Jesus, Ele for de encontro com a sua dificuldade, aí você foi aprovado. E depois no versículo 53 diz assim: depois de atravessarem ao mar, chegaram. Jesus deu uma ordem, vai, atravessa, vai para o outro lado. Teve as dificuldades, Jesus foi lá, socorreu, e eles chegaram. Não morreu ninguém, não ficou ninguém para trás, não caiu ninguém do barco. A ordem foi, vai para o outro lado, rema para frente. A dificuldade veio, mas eles chegaram. Nós vamos chegar. A igreja vai chegar. Os que estão com dificuldades vão chegar. Espera aí. A alta madrugada pode chegar a qualquer momento para você. Jesus pode se apresentar na alta madrugada. E aí, irmãos, é bênção. Eu gostaria de orar com a igreja para iniciar esse culto. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor essa noite, eu consagro ao Senhor cada vida que está aqui, eu consagro ao Senhor esse lugar, eu consagro ao Senhor esse culto. Nos ajude a te adorar em espírito e em verdade, não olhando para os ventos contrários, não olhando para as altas ondas que muitas vezes vem tentando nos pôr medo, nos afogar. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor venha nos fortalecer para chegar do outro lado. Visita cada coração e cada vida aqui nessa noite. Que esse culto possa ser com um único propósito: adorar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode ser